Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa terceira aula de História Eclesiástica 2. Já oramos, como é costume. Boa noite, graça e paz. Amém, graça e paz a todos. Graça e paz. Graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui dando continuação a esse tema tão relevante que é a história da igreja. E hoje nós estaremos trabalhando sobre o papado. O papado. Na primeira aula nossa, falamos sobre as missões medievais, fizemos uma breve síntese, mostrando como foi. Na segunda aula, falamos sobre o movimento dos monastérios, em especial do monasticismo dos beneditinos. Espero que aquela aula tenha sido muito boa para vocês. E hoje a gente vai estar falando do papado. Lembrando que a gente está estudando a Idade Média. Então, eu vou ir com bastante cautela. Ainda hoje estarei lendo um material bem vasto com vocês, e para que a gente entenda direito o que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana, é muito importante a gente estar olhando detalhadamente tudo o que aconteceu. E hoje eu estarei utilizando o material do Justo Gonzalez, A Era dos Mártires, capítulo 3, e depois estarei lendo também, lá no capítulo 9, a decadência do papado. Estarei utilizando também o Cristianismo através dos séculos, do Carnes, principalmente os capítulos 15 e 16. Quero também fazer uma breve citação aqui da regra dos beneditinos, capítulo 4 e 5. Na minha introdução a gente vai fazer isso. E, por último, estarei pegando aqui o material do Daniel Hopes, no volume 2, na página 253, onde a gente vai estar trabalhando um pouco sobre um assunto que ele trabalha, que é o mundo mergulha na noite. Na realidade, é o capítulo 5, né, da obra do Daniel Hopes, que é fantástico. Não vai dar tempo para a gente ler o capítulo 5, é óbvio, mas eu vou fazer alguns cortes aqui com vocês. E por que estarei fazendo isso? Porque quando nós falamos do papado, e nós, protestantes de uma forma geral, a gente já coloca tudo dentro da mesma panela, do mesmo balaio, e a gente não entende o porquê eles se tornaram o que são. E não quero justificar com isso o fato de estarmos mostrando o contexto. Uma coisa é o erro doutrinário, uma coisa é o que eles se tornaram de fato, mas é importante a gente mergulhar um pouco na história e ver os acontecimentos, como nós falamos bastante na História Eclesiástica 1, principalmente as últimas aulas, quando falamos dos bárbaros, e porque a gente agora vai entender um pouco melhor aquele contexto, os dilemas. E ao ler essas obras, a gente vai compreender, de fato, o porquê eles se tornaram romanos e, infelizmente, o porquê eles se enveredaram para aquilo. Então, claro, e já faço aqui até a minha denúncia, né? Eles nunca deveriam ter se tornado romanistas, nunca deveriam se tornado dogmáticos, mas, ao ler um pouco a história, a gente acaba entendendo um pouco melhor como foi difícil aquele período. E não podemos negar que foi um momento muito difícil. E aqui eu separei partes para a gente ler, que foi assim, será assim especial, principalmente do capítulo 5 do Daniel Hopes. As citações dele mostram como os nossos irmãos do passado, né, que ainda, você vê, a gente praticamente não saiu do século V e no século VI e o século VII. Ainda estamos ali no comecinho. Não fomos muito avante. E mesmo assim, a partir do século IV, a igreja já estava sofrendo muito do paganismo e das influências pagãs. Então, como eu disse, e repito, os nossos irmãos do passado jamais deveriam flertar com práticas erradas. Só para vocês terem uma ideia, e fazendo uma breve citação antecipada aqui, Agostinho ele tinha algumas dúvidas. Por exemplo,
sobre essa questão de uma pessoa que é cristã e morre no pecado, né? Sejamos honestos, irmãos, até hoje, quando a gente passa por uma experiência como essa, como nós nos posicionamos? Quando vamos num culto fúnebre de um irmão, que é eu gosto de chamar que é o irmão Sansão, o irmão Jacó, né? É difícil fazer um culto fúnebre de um irmão Jacó ou de um irmão Sansão. Sejamos honestos. Então, a gente ali, né, não fala muito, porque o irmão tinha uma vida atrapalhada, mas estava dentro da igreja. Então, Agostinho tinha algumas dúvidas. Então, o Papa chamado Gregório o Grande, ele já começa com algumas pitadas de acréscimos, e aí ele já não tem nem dúvida, ele já tem algumas certezas. É dali onde nasce, por exemplo, a ideia do purgatório. Olha só que interessante. O irmão Sansão e o irmão Jacó, quando morre, né? E então o Papa Gregório já diz, não, Deus vai ter uma certa complacência, ou seja, aos acréscimos, aos erros. Então, E é aqui bem ele não quer conveniente, fazer... né? Hã? Desculpa interromper, mas é bem conveniente, né? Porque pega na dor, literalmente. Ou seja, o pai, a família sabe, fala, faz muito sentido agora. Deixa eu ajudar aqui. E perceba, pastor, vamos ser honestos. Quando nós fomos chamados para fazer um culto fúnebre, eu fui recentemente fazer um culto fúnebre de um rapaz que morreu por causa do tráfico, por causa das drogas, mas ao mesmo tempo vivia saindo de casa de recuperação. Os pais, né, e a família, principalmente os avós, a avó é lá da nossa igreja, foi muito difícil. O que falar numa hora dessa? Eu, né, simplesmente tenho que dar uma palavra de consolo aos vivos, mas o rapaz morreu ali, né, inclusive porque foi espancado porque ele estava roubando para usar droga. Ou seja, perceba, é muito difícil. Então, nessa hora, se a gente vai para o campo político, para o campo emocional, a gente peca, né? Então, percebam, e como que a gente, como autoridade, como um grande nome, vai dar uma resposta a muitos desses pais, a muitas dessas famílias? Por isso que Agostinho, quando ele cita algumas dúvidas, dúvida temos. Eu também tenho muitas dúvidas. Mas aí Gregório, pouquinho tempo depois de Agostinho, já não tem dúvida, tem certeza. Ali ele diz algumas certezas que ele pensa, mais para frente nasce o quê? O purgatório. Percebam, o que um começa, século V, uma dúvida, outro no século VI, já vem com uma certeza, séculos depois viram um dogma. Então, o papado, que é a aula de hoje, vai ser muito esclarecedora nesse sentido, no sentido de não validar o que eles se tornaram, não, mas de tentar compreender a história, aquele contexto, aquele ambiente, aquela polarização. Tá bom, meus irmãos? Porque é muito fácil a gente simplesmente, ao ler Agostinho, julgá-lo. E aí é mais fácil a gente tentar compreender um pouco esses momentos, tá bom? Então, é óbvio, como eu disse, sou contra o papado, não vejo base bíblica ao papado, nós não temos papa, graças a Deus, e no dia que os protestantes tiverem seus papas, protestemos. Já basta os pastores que querem nos representar e que não foram eleitos para nos representar, como muitos têm se levantado nos nossos dias. Tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Quero lembrar que as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar utilizando depois. As aulas também são gravadas para que futuros alunos que queiram fazer esse curso em EAD possam estar utilizando esse material como parte também do acervo do curso em EAD. E também são gravados para que pessoas, irmãos, que servem nas suas igrejas locais, ao terem o privilégio de assistirem essas aulas e se aprenderem algo, possam estar utilizando, né, ou essas aulas, ou os materiais que indicamos, para que possam, assim, fortalecer as suas igrejas locais. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos ler rapidamente um texto que é bem conhecido por nós, Mateus, capítulo de número 16, versículo 18 ao 19, né, porque é o texto citado comumente aí por muitos que querem validar Pedro como o primeiro Papa. Né? Então, vamos lá. Mateus 16, do 18 e o 19. O irmão que achar pode ler, ou se alguém quiser ler,
Pode ler, que eu já repliquei aqui na minha Bíblia digital também. Eu estou com ele aqui também. Por favor, então, pastor. Mateus 16, do 18 ao 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Deixa eu ver na minha aqui, pastor. Opa, E darei a desculpa. você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Joia. É um texto bem conhecido por todos nós, e aqui a gente sabe que realmente dos apóstolos, Pedro era o principal entre os outros dois. Ele mais dois eram os 3 representantes dos 12, e Pedro, sobre esses 2, era aquele que realmente tinha essa responsabilidade. Nós não temos problema nenhum de ver a autoridade de Pedro e a liderança de Pedro. No entanto, se a sucessão papal fosse algo que realmente o Espírito Santo desejasse, haveria textos bíblicos fazendo tais recomendações. Logo, na igreja primitiva, logo depois da morte de Pedro, não houve um concílio ou uma reunião nomeando o novo Papa, ou o novo líder dos apóstolos. E assim também, logo depois do último apóstolo vivo, que no caso é João, a mesma coisa. A gente não vê isso na morte de Pedro, ou seja, logo quando ele morre, nós não vemos os demais apóstolos se reunirem dizendo quem vai substituir o nosso líder. Não precisou disso, porque não era algo que estava no coração de Deus. E partindo do pressuposto que os apóstolos representavam essa autoridade, de fato, a gente sabe que eles eram, sim, os canais da revelação do Novo Testamento, mas na morte do último apóstolo, que é João, nós não vemos ele deixar nenhuma instrução aos sucessores os pais que sucediam os apóstolos. Ou seja, isso não é visto logo depois da morte de João, naquilo que nós chamamos os pais da igreja pós-apostólicos. Eles não tinham essa vaidade, e assim também a gente não vai ver isso no segundo século. Não havia essa vaidade, não havia esse desejo, até porque, vocês vão lembrar muito bem, que no segundo século era perseguição, era sobrevivência. E também não foi assim no terceiro século. A gente vai ver que isso começa a tomar força logo depois daquilo que a gente tem como o Édito, ou o Edito de Milão, e depois com a pacificação da perseguição aos cristãos com Constantino, e depois da oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano com Teodósio. Ali sim, depois a gente vai ver que aí começa sim uma queda de braço, e principalmente quando o próprio Leão I, ele traz para ele essa função, querendo dizer, eu represento todos os demais pastores. Ou seja, o bispo de Roma está sobre todos. Então, a gente vê ali já a primeira nuance do papado, tá bom? Mas, antes de lermos os textos bíblicos, eu quero fazer uma breve recapitulação, porque na última aula nós trabalhamos sobre o monasticismo beneditino, a sua origem, e eu particularmente gostei muito. Gostaram da última aula? Eu achei muito Sim. interessante. Sim, pastor, achei muito boa. Né, porque mostra que ali ainda, mesmo já sendo um pouco depois, né, desse período que a gente acaba de citar, ainda eles tinham certas preservações. Era o monasticismo, ele nasce como foram os essênios para os judeus, como foi a escola dos profetas para Judá, ou a escola dos profetas na tribo de Norte de Samaria, sendo uma voz trazendo o povo de Deus. O monasticismo, ele nasce com essa premissa, então a gente não pode perder isso de vista, e até mesmo o monasticismo beneditino. Então, no primeiro momento, havia, sim, um cuidado a se
serem cristãos piedosos, etc. e tal. E aí não deu tempo. Eu só queria pincelar aqui com vocês o chamado regra, né? A regra dos beneditinos, que no capítulo 4 e no capítulo 5 é bem interessante, e eu acabei esquecendo de disponibilizar para vocês, e vou passar inclusive agora, porque é muito interessante, já vou pôr para vocês aqui no nosso grupo de WhatsApp, rapidamente, né? Para que eu não corra o risco de esquecer novamente. E eu vou ler com vocês aqui a regra, eu achei muito legal, as duas já estão lá no grupo, tá bom? Então, vamos ver rapidamente, só para vocês verem, irmãos, o capítulo 4 e 5. Como eu disse na última aula, a regra dos beneditinos não é muito extensa. Em 2 horas a gente lê. 2 horas a gente lê. Ou seja, é um material pequeno, né? Não é uma coisa absurda, de grande. No entanto, olha só que interessante. Eu quero agora ler com os irmãos, por quê? Porque vocês vão ver que, até mesmo agora aqui, na criação das regras, né? Monásticas, as regras que Beneditino cria, a gente vê que havia um desejo de seguir a palavra de Deus. Então, vejamos rapidamente, né, as regras. Eu não vou gastar tempo, só quis mostrar para vocês, irmãos, que no primeiro momento o papado, o monasticismo, né, e os abades, eles eram piedosos. Depois eles se tornam naquilo que a gente vai ver. Ou seja, aqui nesse momento da história, mais uma vez, a gente vai ver essa tensão. A tensão entre aqueles que estão lá nos monastérios e a tensão entre aqueles que lideram junto aos imperadores e reis. Então, a gente começa a ver que a igreja começa agora a flertar com a política, começa a flertar com o paganismo começa a ser uma voz muito forte dentro da igreja, né? Porque, só uma palavra aqui rapidamente, irmãos, olha só que interessante. A regra, ela é criada, mas depois de algum tempo, e alguns anos e décadas, e principalmente séculos, ela vai tendo uma nova conotação. Então, a gente não pode dizer que os monastérios, mesmo os beneditinos, eles se degradam rapidamente, como os novos líderes políticos, né? Vocês percebam, eu citei há pouco aquilo que é chamado como o primeiro Papa, que é Leão I, a gente vai ver hoje. Ele já começa a ter uma voz autoritativa, vocal, dizendo, eu represento Pedro. E todos aqueles que não representam Pedro, eles estão edificando, inclusive palavras dele, casa sobre areia. Então perceba que Leão I, antes mesmo dos beneditinos, ele já começa a se enveredar para o campo da política, mesclando a religião com a política. Mas a gente não pode dizer que naqueles dias todos os monges pensavam igual, que todos os monges admitiam isso. Tá bom? Tá claro isso? E é legal a gente pensar nisso, irmãos, porque vocês vão recordar que o próprio Jerônimo, o próprio Agostinho vão ser contra muita coisa que está acontecendo dentro da igreja, vão se levantar, vão tentar preservar a igreja, ou seja, usem, lembrem-se dessa situação, porque para a gente não colocar tudo dentro do mesmo balaio, tá bom? Graças a Deus, Maísa. Então, Gil, leia rapidamente aqui para nós, por gentileza, o capítulo 4 da regra. Olha só que interessante. Olha o que diz o capítulo 4 da regra. Leio sim, pastor. Quais são os instrumentos das boas obras? Primeiramente, amar ao Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Segundo, depois amar ao próximo como a si mesmo. 3. Em seguida, não matar. 4. Não cometer adultério. 5. Não furtar. 6. Não cobiçar. 7. Não levantar falso testemunho. 8. Honrar todos os homens. 9. Não dizer a outrem o que não quer que lhe seja feito. 10. Abnegar-se a si mesmo para seguir a Cristo. 11. Castigar o corpo. Dá uma pausa aqui. Percebam, irmãos, no primeiro momento, o que isso representa para nós? Parece que ele está parafraseando, em outras palavras, o quê?
um discurso pastoral. Por quê? Percebam que aqui, quando ele fala castigar o corpo, é claro, aqui já vai dar aquelas ideias, que depois vão virar o quê? Vão virar aquelas práticas de autoflagelação. Mas o que a gente pode entender como castigar o corpo? Lembra que ele se joga numa urticária para tentar evitar os seus pecados? Ou seja, um exagero, mas é um exagero em busca da santidade. Então, a gente tem que fazer, assim, uma leitura mostrando que eles se sacrificavam para seguir a Cristo. Não aquela questão da penitência pela penitência, mas aqui a questão do adultério, lembra os pecados, né, que eles eram tentados, ou seja, nenhuma novidade até aí, né? Concordam? Joia? Tranquilo? Quer fazer algum comentário? Mas acho que tem uma certa inclinação já para o legalismo, né? Sim, não tenha dúvida, pastor. Já começa, mas você concorda, pastor, que, vamos aqui me permite, tá, a comparação, por que eu estou fazendo isso? Nossos irmãos pentecostais, quando eles têm os seus usos e costumes das mais... Por que a gente tolera os nossos irmãos pentecostais? Porque, mesmo que eles estejam com uma fé ingênua e vesga, mas eles estão sendo, do jeito deles, piedosos a Deus, querendo ser santo. Ou seja, os irmãos que não assistiam TV, que não praticavam esportes, exageravam. Por que a gente tolera? Então, essa é a leitura que eu faço deles. É um ato legalista, os pentecostais? Sim. Quantos são outros também que, em nome da pureza cristã, não quiseram se enveredar para a tecnologia, como acontece com vários grupos americanos, em que eles continuam sem televisão, sem carro, andando a cavalo, os quakers e tantos outros, né? Percebam? Então, eu vejo nesses irmãos, ou melhor, nesses grupos, isso, ao falar dessa forma, a gente não baixa um pouco a nossa crítica, não se torna mais leve? Não é? Sem dúvida. Vamos pegar hoje, irmãos, por exemplo, quantos são os nossos irmãos cristãos que não falam que beber é diabo, enquanto outros falam assim, não, beber moderadamente não é. Percebam, são atitudes, são práticas, né? E a gente tem que lembrar que aqui é no começo de tudo, né? Mas vamos lá. Gil, continua lendo. Caiu a ligação do Gil, então, pastor Johnny, leia para nós, né? 12 em diante, por gentileza. Tem sim. Opa. 12 em diante. 12. 12, então, não abraçar as delícias. 13, amar o jejum. 14, reconfortar os pobres. 15, vestir os nus. 16, visitar os enfermos. 17, sepultar os mortos. 18, socorrer na tribulação. 19, consolar o que sofre. 20, fazer-se-lhe alheio às coisas do mundo. 21, nada antepor ao amor de Cristo. 22, não satisfazer a ira. 23, não reservar tempo para a cólera. 24, não conservar a falsidade no coração. 25, não conceder paz simulada. Olha só que interessante. O que mais dá uma ideia legalista é castigar o corpo. Mas olha os demais. O que é um discurso desse? Sejamos honestos, se nós chegarmos hoje, ao invés de castigar o corpo, usarmos a expressão paulina, mortificar a carne. É um sermão dos nossos dias ortodoxos? Puritano ou não? Entendeu? Interessante, né? É bom, parou aqui no 25. 25, né? Vamos lá. Continua para nós, pastor. Por favor. 26. Não se afastar da caridade. 27. Não jurar para não vir a perjurar. 28. Proferir a verdade de coração e de boca. 29. Não retribuir o mal com o mal. 30. Não fazer injustiça, mas suportar pacientemente as que lhe são feitas. 31. Amar os inimigos. 32. Não retribuir com maldição aos que amaldiçoam, mas antes abençoá-los. 33. Suportar perseguição pela justiça. 34. Não ser soberbo. 35. Não ser dado ao vinho. 36. Não ser guloso. E 37. Não ser apegado ao sono.
Olha só, aqui, inclusive, só recapitulando, né, não ser dado ao vinho, mas lembrando que 1/4, ou seja, 250 ml por dia, os abades, o abade liberava para os monges, né? Mas não podia passar disso, ou seja, uma bebida moderada, tá? E, ó, né? Ó, não ser guloso, olha aí, ó, vamos lá. Qual é a frase dos nossos dias? Crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba. Os crentes são gulosos, não são... Olha, os abades e os monges estavam melhor do que muito crente hoje. Vamos lá, continuando aqui. Só vamos lá. Aqui, continua para nós, pastor. Joia. 38, não ser preguiçoso. 39, não ser murmurador. 40, não ser detrator. 41, colocar toda a esperança em Deus. 42, o que achar de bem em si, atribuí-lo a Deus e não a si mesmo. 43, mas, quanto ao mal, saber que é sempre obra sua e a si mesmo atribuí-lo. 44, temer o dia do juízo. 45, ter pavor do inferno. 46, desejar a vida eterna com toda a cobiça espiritual. 47, ter diariamente diante dos olhos a morte a surpreendê-lo. 48, vigiar a toda hora os atos da sua vida. 49, saber como certo que Deus o vê em todo lugar. 50, quebrar imediatamente de encontro ao Cristo os maus pensamentos que lhe advêm ao coração e revelá-los a um conselheiro espiritual. 51, guardar sua boca da palavra má ou perversa. 52, não gostar de falar muito. 53, não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar riso. 54, não gostar do riso excessivo ou ruidoso. 55, ouvir de boa vontade as santas leituras. 56, dar-se frequentemente à oração. 57, confessar todos os dias a Deus na oração, com lágrimas e gemidos, as faltas passadas, e daí por diante, emendar-se delas. 59, não satisfazer os desejos da carne. 60, odiar a própria vontade. 61, obedecer em tudo às ordens do abade, mesmo que este, ou que não aconteça, proceda de outra forma, lembrando-se do preceito do Senhor. Qual é? Abre aspas, fazei o que dizem, mas não o que fazem, fecha aspas. 62, não querer ter tido como santo antes que o seja, mas primeiramente sê-lo, para que como tal o tenham com mais fundamento. 63, pôr em prática diariamente os preceitos de Deus. 64, amar a castidade. 65, não odiar a ninguém. 66, não ter ciúmes. 67, não exercer a inveja. 68, não amar a rixa. 69, fugir da vanglória. 70, venerar os mais velhos. 71, amar os mais moços. 72, orar no amor de Cristo pelos inimigos. 73, voltar à paz antes do pôr do sol com aqueles com quem teve desavença. 74, e nunca desesperar da misericórdia de Deus. 75, eis aí os instrumentos da arte espiritual. 76, se forem postos em ação por nós, dia e noite, sem cessar, e devolvidos no dia do juízo, seremos recompensados pelo Senhor com aquele prêmio que Ele mesmo prometeu. 77, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, preparou Deus para aqueles que o amam. 78, são, porém, os claustros do mosteiro e a estabilidade da comunidade, a oficina onde executaremos diligentemente tudo isso. E aí, meus irmãos, tirando aqui a palavra abade, que você faça a leitura como pai ou pastor, porque abade, como eu disse na última aula, vem da palavra abapai, que é do aramaico,
ou de uma outra expressão que se deriva do latim, que também tem essa dicção, abadie. Então, percebam, tirando essa questão, até mesmo quando ele fala há pouco aqui sobre a questão da castidade, vamos lá, nós somos favoráveis à castidade? Somos. Sexo só no casamento. E se ficar viúvo? Celibater, celibato, ou seja, castidade. Agora, é claro, depois isso aqui vai virar aquele princípio pelo qual a gente conhece que o sacerdote ele tem que defender o quê? A questão da castidade, mas aí é onde entra os excessos e os exageros. Mas perceba, o que vocês acharam no primeiro momento? Um checklist da Bíblia, praticamente, né? Eles só pontuaram aí. Mas assim, muito bíblico de fato. Muito bíblico. Agora, voltando, por que eu estou lendo aqui nessa minha introdução, para a gente ir para os materiais que eu separei hoje? Porque a gente vai ver que tudo isso foi desprezado. Lembra que na última aula nós falamos que o monastério beneditino passou a ser a principal base pelo qual, na Idade Média, ele seria proliferado. Eles foram os maiores missionários, logo, evangelizaram o mundo. Por outro lado, como tudo aquilo que eles passavam, eles sofriam as alterações, o catolicismo não foi diferente, eles foram se adequando às culturas, e se nós fôssemos olhar o capítulo 4, para muitas atitudes de muitos papas, e principalmente líderes da Igreja Católica, eles não estariam praticando isso, pelo contrário. Então percebam como na sua origem era uma coisa, e o que eles se tornaram foi outra coisa. Mas está muito claro aqui, né? Então, agora aqui, rapidamente, só para a gente ler, temos aqui o capítulo 5 também, que é bem rápido, eu vou ler rapidamente para vocês, sobre a obediência. O primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. É peculiar àqueles que estimam nada haver mais caro que o Cristo, por causa do santo serviço que professaram por causa do medo do inferno ou por causa da glória da vida eterna. Desconheceram o que seja demorada na execução de alguma coisa logo que ordenada pelo superior, como sendo por Deus ordenada. Deles diz o Senhor, logo, ao ouvir-me, obedeceu-me. E do mesmo modo diz aos doutores, quem vos ouve a mim, ouve. Pois são esses mesmos que, deixando imediatamente as coisas que lhe dizem respeito e abandonando a própria vontade, desocupando logo as mãos e deixando inacabado o que faziam, seguem com seus atos, tendo os passos já dispostos para a obediência, a voz de quem ordena. E, como que em um só momento, ambas as coisas, a ordem recém-dada do mestre e a perfeita obediência do discípulo, são realizadas simultaneamente e rapidamente, na prontidão do temor de Deus. Apodera-se deles o desejo de caminhar para a vida eterna. Por isso, lancem como que de assalto ao caminho estreito, do qual diz o Senhor, estreito é o caminho que conduz à vida. E assim, não tendo como norma de vida a própria vontade, nem obedecendo aos próprios desejos e prazeres, mas caminhando sob juízo e domínio de outro e vivendo em comunidade, comunidade, desejam que um abade lhes presida. Imitam, sem dúvida, aquela máxima do Senhor que diz, não vim fazer minha vontade, mas a daquele que me enviou. Continuando aqui. Mas esta mesma obediência somente será digna de aceitação se Deus e doce aos homens, se o que é ordenado for executado sem temor, sem delongas, sem demoras, ou melhor, sem tremor, sem delongas, sem demoras, sem delongas, sem mormente, não com murmuração, nem com respostas de quem não quer, porque a obediência prestada aos suspiros é tributada a Deus. Ele próprio disse, quem vos ouve, a mim me ouve. E convém que seja prestada de boa vontade pelos discípulos, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Pois, se o discípulo obedece de má vontade e se murmurar, mesmo que não com a boca, mas só no coração, ainda se cumpra a ordem,
não será mais do que um ato aceito por Deus, que vê no seu coração a murmurar. E por tal ação não consegue graça alguma, e ainda mais incorre no castigo dos murmuradores, que se não se emendar pela satisfação. Em resumo, o que ele está falando aqui? Meus irmãos, obedeçam o vosso líder e obedeçam uns aos outros. Tranquilo ou não? Nós, pastores, pedimos isso às nossas ovelhas ou não? Tranquilo. Sim. Agora, olha que interessante, meus irmãos, vocês vão notar que em todos os escritos antigos, eles também, olha só que interessante, percebam isso daqui, ó. 1, 2, 3, 5, 7. O que isso nos faz lembrar? Versículos. Percebam, ó, olha só que interessante. Essa estrutura remete a uma ideia. Qual é a ideia? A ideia das Escrituras. Então, perceba que eu não sei, aí eu não sou especialista do assunto, então eu não posso dizer que quando ele criou e já enumerou com capítulos e versículos. Eu creio que não, tá bom? Então, no momento em que muitos historiadores e teólogos pegam os livros da patrística e colocam capítulos e versículos, dá uma ideia subjacente de que a patrística fala no mesmo pé de igualdade que as escrituras. Estão entendendo? Então, eu sei que como obra literária, isso é bom para nos encontrarmos. Né, lá na regra dos beneditinos, capítulo 6, versículo tal, está dito que foi falado. Eusébio de Cesareia, capítulo 5, versículo tal, nenhum problema. Como obra literária, para a gente ter um endereço, nenhum problema. Até porque nós sabemos que a própria Bíblia também não foi escrita assim. Ela foi escrita sem essa divisão de capítulos e versículos, em todo o Velho e Novo Testamento. Nós sabemos que essa subdivisão de capítulos e versículos se deu ao longo dos séculos, como a gente aprendeu introdução ao Novo Testamento e Velho Testamento, pelos maçoretas. E depois se aperfeiçoou com os versículos. Ou seja, no primeiro momento para a Bíblia isso foi ótimo, mas perceba que, como ideia teológica, isso é péssimo. Porque você coloca também que os livros e os escritos das grandes celebridades, eles também são quase que um cânon sagrado, já que eles estão na patrística, e muitos deles acabam recebendo o título de padres ou papas, acabam tendo esse viés do quê? De que eles falam como os apóstolos e os profetas falaram na Bíblia. Isso é perigoso. Então, deixo aqui essa ressalva, tá bom? Para que vocês tenham essa compreensão. Porque isso, mesmo que didaticamente, pedagogicamente seja útil, espiritualmente isso é péssimo, tá bom? Beleza? Pastor, eu tenho uma dúvida. Hum. Esse escrito, ele é datado do 5º século, né? Sim. Tá. É porque a Bíblia, como a gente já conhece, né, com capítulos e versículos, ela foi introduzido isso, acho que 1200, 1300, talvez. Sim, bem pesado. Então, acho que a ideia aqui foi até meio que natural, assim, né? Tipo, talvez nem com esse cunho de... Eu quero acreditar, pastor, que todas essas datações da patrística devem ter nascido como um método didático, pedagógico. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida que muitos se aproveitam para fazer disso o quê? Tradição em pé de igualdade com as escrituras. E aí é péssimo. Então, porque para nós, né, irmãos, a gente não temos essas práticas. Bom, deixa eu até falar uma coisa aqui bem interessante aqui, sobre o papado, né, irmãos? Quando nós falamos, agora que a gente já entramos na Idade Média, a gente está estudando agora já não é mais o catolicismo, e aqui a gente já está entrando para a cristandade. Vocês vão lembrar que dentro dos bárbaros, muitos eram arianos, e a discussão dos arianos foram tratados tanto no Concílio de Nicéia quanto no Concílio de Constantinopla. E depois a gente vai ver outras heresias sendo tratadas no Concílio de Calcedônia. Então, percebam, o que eu quero falar aqui com vocês.
vai nascendo as heresias. Essa ideia que o catolicismo diz, não, nós centralizamos tudo, a igreja perfeita, ela sempre se manteve unida. Não, é mentira. Sempre teve o cisma, sempre teve as dúvidas, sempre teve os rachas, sempre teve as heresias, como acontece até hoje. Não muda nada. No entanto, olha que interessante. A partir de agora, eu vou usar muito o termo cristandade, tá, meus irmãos? Porque quando eu falo cristandade, eu estou fazendo aqui um apanhado geral. Por exemplo, hoje, nós, como protestantes, nós fazemos parte da cristandade. Porque na cristandade é o quê? É todos aqueles que seguem a Cristo. Então, né, quem segue a Cristo, vamos pôr aqui uma cruz, né? Está dentro da cristandade. Catolicismo romano, ortodoxo grego, né? Os católicos egípcios, né? Os demais grupos que foram surgindo, todos estão dentro, o próprio arianismo está dentro da cristandade. Então, quando a gente hoje pega até, por exemplo, os adventistas, testemunha de Jeová, os mormons estão dentro da cristandade. A gente tem que fazer uma leitura histórica da cristandade como um conglomerado que segue a Cristo, indiferente se ele é sectário ou se ele é ortodoxo, tá bom? Tudo bem até aí? E aqui, só para uma comparação, né, meus irmãos, olha só que interessante. Nós, protestantes, nós seguimos a Bíblia. Qual Bíblia? O Velho Testamento como configurado pelos judeus e o Novo Testamento como ratificado pela patrística. O que mais? Mais nada. O nosso livro de fé, regra e prática é a Bíblia, ponto. E a patrística, eles servem para nós como um apoio aonde eles acertaram, onde eles erraram, o que eles fizeram, as obras dele, etc. e tal. Então, fazendo aqui uma comparação, uma analogia, bem fora, mas para a gente entender bem, quando nós pensamos no mundo muçulmano, nós temos o mundo muçulmano, nós temos o Islã, como o islamismo como uma religião. Mas dentro do islamismo também tem várias vertentes. E as duas principais vertentes, quais são? São xiitas, que seguem só o Alcorão, e os sunitas, que seguem o Suna, que são os outros livros que derivam-se do Alcorão. E podem ver que o mundo hoje muçulmano é dividido dentro desses dois. Então, os xiitas são aqueles que seguem só o Alcorão, e os sunitas seguem a Suna, que são os escritos logo depois daqueles que vêm depois, os sucessores de Maomé. Olha que interessante, irmãos. Então, no primeiro momento, fazendo uma comparação aqui bem grotesca com as suas equivalências, né? Nós, protestantes, somos os xiitas da cristandade, né? Fazendo a sua comparação. Ou seja, nós seguimos o quê? A Bíblia. Ponto. Que mais nada. Qualquer outro grupo que segue alguma coisa fora disso se compara aos sunitas. Então, os católicos, por colocarem a tradição, seriam os sunitas. Os mormons, por terem o livro dos mormons, os testemunhos de Jeová, por terem os livros dele. Ou seja, percebam que a cristandade ela vai tendo essas multifacetas, né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, meus irmãos, vamos lá. Agora vamos entrar para o material que eu tinha separado para vocês, que é aqui no livro do Justo Gonzalez, né? Eu estou aqui com o meu livro, mas eu estarei compartilhando aqui com vocês, né, o capítulo de número 3, do Justo Gonzalez, tá bom? Tudo bem? Beleza? Alguma pergunta até agora? Tranquilo? Querem fazer algum comentário? Tranquilo. Pelo que eu vi aí, pastor, A regra, assim, ela foi muito bem, assim, desenvolvida e amarrada, né? Para que não houvesse alguns deslizes, mas mesmo assim, o homem corrompeu essas regras, assim, que são tão Exato. bíblicas, né? Então, é claro, eu só dei esses 2 capítulos para mostrar para vocês certas, né? É claro, eu não me aprofundei em toda a regra, então eu não posso falar que toda ela é correta, tá? Nas minhas lições de casa, eu acabei estudando esses 2 capítulos e falei, opa, vou passar para vocês, até porque tem tudo a ver com uma síntese da Bíblia, né, sobre as leis, tanto do Antigo Testamento quanto a grande lei do Novo Testamento e todas as ordenanças.
E a questão da obediência, que é um padrão que a gente ensina o tempo todo, né? Então, mas é exatamente isso, bem amarradinho. É claro que as outras devem seguir essa mesma linha, mas perceba, Gil, é por isso que eu estou gastando esse tempão aqui nessas primeiras aulas. Porque nos primeiros séculos a igreja era liderada pelos patriarcas das 5 principais cidades, né, que estavam ali em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Mas lembram, Constantinopla passou a ser uma cidade importante, em que, de fato, começou ali a ser, vamos dizer assim, valorizada e ter uma representatividade religiosa depois da oficialização, né, do cristianismo e depois que a sede do Império Romano estava lá em Constantinopla. Mas Constantinopla não tinha, nunca, nas páginas da Bíblia tinha sido citada, ou seja, perceba que até mesmo nisso, né, há uma igreja forte agora em Constantinopla, que representa a parte da cristandade por causa do quê? Da força do império. Guardem isso. Ou seja, essa questão ela vai ser muito forte para a nossa compreensão do que vai se tornar o papado. E por que eu estou gastando esse tempão, meus irmãos? Porque isso daqui é muito importante, mas muito importante. Para a gente mostrar como a degeneração ela acontece paulatinamente. Quando a gente vai, sabe, sendo seduzido pela política, quando a gente vai sendo corrompido pela força e pela influência dos pagãos. E aqui a gente vai ver na aula de hoje isso, né? As influências, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, sejam elas autoritativas, o poder mesmo, puramente e simplesmente o poder pelo poder, a força do mundo, a força daquilo que a sociedade vai enfrentando. Porque, vejam bem, olha só, eu vou até parar aqui, porque já está dando a nossa hora, mas olha só, a igreja ela sempre sofreu as suas perseguições, os seus embates. Isso não vai mudar, meus irmãos, isso vai continuar. Isso vai continuar. O problema não é ela sofrer pelas perseguições do mundo, pela perseguição dos poderosos, por uma heresia que nasce dentro da igreja. Isso não tem problema. O problema é quando ela cede essas forças do mundo, sejam elas quais forem. A força política, a força, muitas vezes, pagã, a força, muitas vezes, dessa liderança que agora quer tomar o controle na mão. Aí, é isso que é o problema. Em outras palavras, a igreja sempre sofreu e vai sofrer toda sorte de investida, ora do mundo, ora dos maus, ora das trevas. O problema é quando a gente se deixa ser levado por elas e a gente cede. E é isso que a gente vai ver hoje com o papado. Eles começam, pode até ter começado, como a gente veio estudando o monasticismo nos seus primórdios, o monasticismo beneditino, mas a partir de então, nessas tomadas de decisões, é aí onde vem o grande problema, que eles cedem. Eles cedem ora para o mundo, eles cedem ora principalmente para o paganismo e principalmente para a força política. Aí é onde vem aquilo que a gente conhece como romanismo, né? E aí não tem o que falar. Tá bom? Então, só para a gente encerrar, leia para nós, pastor, aqui, né, essa frase de Gregório, o Grande, que começa encabeçando esse capítulo 3 da Era das Trevas, né, do Justo Gonzalez. Pois não. As instruções que te dei devem ser seguidas com afinco. Zela para que os bispos não se metam em assuntos seculares, a não ser quando seja necessário para defender os pobres. Gregório o Grande. Então, a gente vai estudar já, né, tanto ele quanto Leão I, mas percebam, se tratando de defender os pobres, a gente pode se dar ao luxo de até fazer certas políticas, mas na prática, meus irmãos, a gente já sabe que, pelas aulas passadas aqui, e até por uma questão, como eu mencionei muito bem nas leituras dos textos passados, aqui os nossos irmãos do passado, eles acabavam, por uma questão de necessidade, fazendo o papel de líderes, de pensadores, e de auxílios aos reis e principalmente ao império. Só que aquilo que deveria ser uma exceção vira uma regra, e essa regra ela é muito tentadora,
e aí essa regra precisou agora ser aprimorada, introjetada com filosofias, com práticas, e aí vai surgir o romanismo que tanto nós conhecemos, tá bom? Beleza, meus irmãos, tudo bem até aí? Eu sei que a gente está gastando aqui pelo menos 3 aulas bem introdutórias sobre isso, mas é muito fácil mostrar o que eles viraram lá na frente. Isso a gente conhece de monte, mas mostrar o contexto que é o mais complicado, né? E é por isso que eu separei esse material para hoje, a gente já vai dar uma mergulhada aqui no material, tá? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Beleza. Então, a gente vai agora ler bastante, tanto o livro do A Era das Trevas, quanto o Cristianismo através dos séculos. E também o próprio livro do Daniel Hopes, ele vai mostrar com muita lucidez essa questão e o porquê Eras das Trevas. E aqui fica uma coisa muito curiosa, que eu já vou até antecipar para adoçar a boca de vocês. Daniel Hopes fala o seguinte, que não só foi uma questão da doutrina pela doutrina, mas foi uma questão daquela sociedade corrompida. Aquela sociedade, aquele Império Romano, que agora cai sobre os bárbaros, literalmente eles começam a viver certas práticas, certos costumes, e muitos cristãos vivendo esses costumes, essas práticas, por isso que quando é chamado de Era das Trevas, é bem peculiar e é bem endossado pelos grandes historiadores, porque foi trevas de todos os sentidos, trevas intelectuais, trevas de costumes, trevas de boas práticas, ou seja, coisas assim horripilantes, que eu até separei aqui para vocês, se não der tempo a gente ler em classe, eu vou fazer os apontamentos para vocês lerem depois, mostrando o seguinte, que dentro das igrejas estavam se praticando tantas aberrações que os líderes eles estavam desesperados. Então, percebam, irmãos, é muito fácil, né, quando a gente olha, né, o papado lá na frente, mas começou aqui a degradação na própria sociedade. E aqui onde muitos líderes foram firmes, mas outros não. E aí, como diz o adágio popular, né, quando abre a porteira, passa um boi, passa a boiada. E é isso que acontece com a história do cristianismo, tá bom? E é por isso que surge o romanismo, né, e é uma pena. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Vamos dar uma pausa para o nosso intervalo, para a gente voltar já já? Tá bom? Fechado? Então, Fechado. vou dar uma pausa aqui, tá bom, meus irmãos? Até já.